Oi, queridos. Então, nesta aulinha a gente vai falar sobre fichamento, que é outro gênero textual acadêmico. Eu também acredito que já é um gênero bastante conhecido, porque a gente fez muito isso na escola, no ensino médio, que era o fichamento de obras, né? Então, assim, agora que a gente vai ver de alguma maneira bem específica como é que nós usamos ela no ensino superior. Então, em síntese, podemos dizer que o fichamento é um método de pesquisa pessoal, portanto, pode ser realizado de várias maneiras, como veremos mais adiante. Sua função é de organizar ideias através do material consultado para a realização de uma pesquisa. Não há limite para se fazer fichamentos, mas isso depende de coerência. Não se pode fichar tudo sobre um assunto, e geralmente não usamos todo o material que levantamos e fichamos, mas teremos uma fonte de informação organizada para consultas posteriores. Para que é legal, pessoal, o fichamento? Principalmente quando a gente vai fazer ou um artigo científico, ou uma monografia, ou uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, a gente tem que ler muita coisa sobre um determinado assunto. Então, por exemplo, eu vou fazer um artigo científico sobre sociabilidade na terceira idade. Então, eu tenho que ler livros sobre sociabilidade, eu tenho que ler livros sobre comunicação, sobre terceira idade. Então, o fichamento, ele é importante para você anotar o que mais te interessa naquele livro, de modo pontual. Por isso que aqui a autora, ela fala que o fichamento ele é muito pessoal. Eu quando fichava, ultimamente eu não tenho mais fichado tanto, mas fichei muito no meu doutorado. Então, o que eu fazia, pelo menos? Eu fichava por assunto. Foi a maneira que eu escolhi. Então, eu pegava lá, por exemplo, tudo sobre antropologia que eu queria usar. Então, eu fichava trechos de autores que seriam importantes para mim. E aí, no final, eu colocava toda a referência do autor, né? Nome do livro, autor, ano, editora, que depois a gente precisa para colocar lá nas referências bibliográficas, que é a parte final lá do trabalho. Então, eu fazia isso. Mas tem muita gente que ficha só o livro, com os pontos principais. Coloca o nomezinho do livro lá em cima, né, com todos os dados e vai fichando. Tem algumas pessoas que citam apenas as citações, né? Usam as citações. Então, escolhem as citações mais importantes para usar entre aspas. Mas, de novo, né? É um método de pesquisa pessoal. Então, outra coisa que eu fazia, às vezes quando eu estava lendo, eu tinha um insight, uma ideia de como é que eu ia colocar lá no meu trabalho. Então, depois da citação, eu fazia comentários meus. Eu fazia inferências com outras obras, do tipo, isso aqui eu posso falar tal coisa, posso entrar na obra de X autor que também fala sobre isso, né? Então, o fichamento, ele é muito particular. O fichamento raiz, digamos assim, é você realmente citar trechos da obra que você considera importante. Mas não diria um fichamento Nutella, porque eu acho que é até bem mais trabalhoso, mas eu acho mais profícuo, mais proveitoso, quando embaixo da citação você coloca a sua opinião, enfim, as relações com outras obras. Acho que é mais, enfim, fica melhor, porque é realmente um documento que depois vai ser útil para você. Então, as orientações gerais aqui do fichamento. Todo fichamento deve conter a referência completa da obra. Já coloca a referência, vou até mostrar uma coisa para vocês, do livrinho que a gente está estudando. O que é fichar a referência completa da obra? É o que vai na ficha catalográfica. Normalmente aqui normalmente na segunda, terceira, quarta página, tá? Que é isso daqui. Então, normalmente, por exemplo, aqui está aqui a referência da obra. Né? Então, assim, é você colocar o nome do autor, o nome da obra, o ano, a editora, se está na primeira edição, segunda edição, enfim. E por que é tão importante já anotar?
Porque quando a gente está fazendo um TCC, um artigo, a gente vai pegando obra, às vezes até artigo na internet. Puxa daqui, puxa dali, abre aspas e reescreve com as palavras. Quando vai chegar na hora de colocar os autores que você usou, lá embaixo do texto, em referências bibliográficas, tu não lembra mais aonde tu achou as coisas. Ave Maria, e aí é da onde que é isso, e da onde que é aquilo, e não lembra mais qual foi o texto do autor, porque às vezes um autor tem muitos textos. Nós mesmos estamos trabalhando 2 textos da Irandê Nunes. Então, se eu não enviar para vocês o nome do livro ou o ano da publicação, depois, imagina para encontrar isso. Então, é muito... Logo, a primeira coisa, ao fazer o fichamento, pega a referência completa da obra, tá? Outro, os trechos literais extraídos dos textos devem aparecer como citações, ou seja, entre aspas. Porque depois tu não sabe mais o que tu escreveu com as tuas palavras e o que é palavra do autor. E aí depois, se tu utiliza a palavra do autor como sendo tua palavra, tu pode ser acusada de plágio. Então sempre é muito importante de você dizer, ó, dentro de um artigo, você tem que colocar palavras do autor entre aspas. E o que você escreve, a ideia do autor com as suas palavras, você só coloca a referência do autor no final, tá? Então, assim, é muito importante citar o autor, para que as pessoas olhem, esse texto aqui não é meu, é de tal pessoa, se tu quiser procurar, vai lá, entendeu? Então, é muito importante a gente ter essa honestidade nos nossos textos, né? De já dizer para o leitor, ó, me inspirei em tal pessoa, usei tal cara, tá aqui, procura, a referência tá aqui, né? Porque aí fica tudo mais às claras, né? Tanto para o seu trabalho quanto para quem quer procurar. Toda citação direta ou indireta deve seguir uma normalização. Alguns autores chamam de normatização, que é a ideia ali da ABNT, né? Então sempre tem um padrãozinho, tá? Só que esse padrãozinho pode mudar de revista para revista, de evento para evento. Eu vou fazer um vídeo mais à frente sobre isso. Então, dispor coerentemente o texto, incluir todas as informações necessárias sobre o tema fichado, ter objetividade, respeitando os 2 itens anteriores, né? A questão do tema e da coerência, ser coeso. Se possível, então, vou compartilhar aqui de novo, porque a internet deu um leve probleminha aqui. Vamos lá. Então, assim, tem que ter coesão na estrutura do texto, se possível, usar as suas próprias palavras entre as citações, que é aquilo que eu expliquei, né, dessa questão da sua ideia, do seu comentário. Isso é muito importante, porque depois vai ser mais fácil na hora de construir. Às vezes as pessoas pensam que o fichamento só dá trabalho. Ele dá trabalho, mas ele economiza um monte de trabalho depois, no trabalho que efetivamente é o que vale ponto, né? Então, por exemplo, se você fizer várias inferências de ideias no meio das citações do seu fichamento, tu economiza trabalho lá na hora da análise do TCC, por exemplo. Então, isso é muito interessante. E sempre que possível, procure fazer uma síntese geral no início ou no final do fichamento. Então, esse aqui, ó, isso aqui que eu coloquei para vocês, é todo o texto da Marivalde Moacir Francelin. Tá aqui o link. Ó, passei em cima, dá para vocês verem aí a paginação, né, para entrar certinho na internet. E aqui um exemplo de fichamento, tá aqui nesse manual de gêneros acadêmicos que eu estou disponibilizando para vocês para acessar pelo Cigar. Então, por exemplo, aqui, por que eu não... Em alguns eu até coloquei aspas. Aqui eu não coloquei porque é modelo de PowerPoint. Então, eu já estou dizendo aqui embaixo que é texto dela, tá? E aqui o link para quem quiser acessar. Então, esse texto aqui não é meu, é texto da Marivalde. Mas, pessoal, a estrutura, então, de um texto a estrutura de um texto que está num slide é diferente da estrutura de um texto acadêmico em si, tá bom? Mas, então, aqui é citação da autora. A gente vai ficando por aqui, então, na aula sobre fichamento, voltamos a qualquer momento com um novo gênero. Um grande abraço a todos e a gente se vê por aí.